Olá, boa noite. Começa agora o debate Rede TV Folha de São Paulo com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram convidados todos os candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm o direito de participar. Estão presentes o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, o deputado federal Otávio Leite, do PSDB, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, o prefeito Eduardo Paes, do PMDB, Aspásia Camargo, deputada estadual do PV. O debate terá 5 blocos, 2 com confronto direto entre os candidatos e 2 com perguntas de jornalistas da Folha e da Rede TV. A quinta rodada será destinada às considerações finais dos candidatos. Uma comissão vai julgar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Eu peço aos candidatos que esperem o final da fala do adversário antes de solicitar o direito de resposta. O debate está sendo transmitido na internet, pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Vamos ver as regras deste bloco. Um sorteio define a ordem dos candidatos a perguntar. Os 3 primeiros escolhem quem indagar. O 4º candidato é obrigado a questionar o candidato que ainda não perguntou. E o último é obrigado a perguntar ao candidato que ainda não respondeu. Assim, neste bloco, cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Quero dar boa noite aos candidatos, agradecer a presença de todos ao debate e peço gentilmente que tentem cumprir o tempo e os convidados que evitem manifestações. Agora a gente vai sortear o primeiro candidato a perguntar. Nós misturamos bem os papéis aqui. Vamos ver, o primeiro a perguntar é Otávio Leite. Candidato, só pode escolher para quem vai perguntar. Vou perguntar ao deputado Marcelo Freixo, não sem antes dar o meu boa noite à candidata, aos demais candidatos. Posso? Muito bem. Me chamou a atenção, deputado Freixo, no seu programa, na área de desenvolvimento econômico, a sua proposta de elevar, na verdade, o valor venal do IPTU. Na verdade, você propõe que a planta seja revisada. Significa impactar para milhares de cariocas um aumento no IPTU. Por que você é a favor do aumento do IPTU? Obrigado, deputado. Marcelo Freixo tem 1 minuto e 30 para responder. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite a você de casa. Deputado Otávio Leite teve um problema de leitura no nosso programa, né? Nós não estamos propondo o aumento do IPTU, muito pelo contrário, já se paga muito imposto no Rio de Janeiro. O que a gente está propondo é uma revisão de todas as tarifas, até porque há um desequilíbrio, a gente precisa fazer uma reforma tributária. O que a gente está defendendo, isso é algo muito importante para um grande debate que tem no Rio de Janeiro, que é a questão da moradia, diz respeito aos imóveis vazios. Nós temos uma grande quantidade de imóveis vazios e, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit habitacional muito grande. O Estatuto da Cidade, que eu acho que o deputado conhece, já prevê a possibilidade do IPTU progressivo para desestimular o imóvel vazio, que todos da cidade ganham com isso, porque, afinal de contas, o imóvel vazio gera mais especulação, gera o aumento dos preços, e hoje a gente vive numa cidade que a gente paga muito, é muito caro viver no Rio de Janeiro. Um dos elementos, além de transporte, além da educação privada, da saúde privada, que muitos são levados a ter que pagar, porque a saúde e a educação pública não funcionam, fundamentalmente é caro por causa da moradia, por causa da especulação imobiliária. Aliás, não é à toa que tem tantas empreiteiras e tem tantos especuladores financiando campanhas. Não é o meu caso, o deputado sabe disso. Mas vale a pena esse debate, jamais para aumentar impostos, mas para criar um sistema de tarifa mais justo. Obrigado, candidato. Agora o candidato Otávio Leite tem 1 minuto para sua réplica. Todas as pessoas recebem, no início do ano, o seu carnê. E ali tem o valor venal do imóvel. Esse valor venal, ele está desatualizado. Se formos atualizar, e por conta da especulação imobiliária, todos vão ser elevados. Em consequência, na equação do IPTU, nós teremos um aumento brutal. Significa dizer que, tal qual está escrito no na sua proposta, haverá um aumento de IPTU. E, inclusive, tem muitas pessoas que não pagam e essa revisão vai gerar a muitos também o dever de pagar. Mas isso não é o principal problema apenas. É que no seu projeto de desenvolvimento econômico, em nenhum momento se fala geração de emprego para pequena e microempresa, para jovens, empreendedorismo. Eu quero criar na cidade uma bolsa de valores para pequena e microempresa. Eu quero fazer com que a primeira empresa tenha
toda oportunidade de se instalar para o jovem. Você fala exclusivamente de um aumento tributário e fala de forma muito genérica em solidariedade na economia. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Candidato Freixo tem agora 1 minuto para sua tréplica. O deputado Otávio está com problemas de leitura, né, de aprendizagem, na hora de ler o nosso programa. É bom deixar o seguinte ponto muito claro. A gente está propondo a economia solidária, que é um absurdo no Rio de Janeiro você não ter um pleno desenvolvimento da economia solidária. A gente está propondo o desenvolvimento dos comércios de bairro, que é gerador de emprego e que é fundamental e que hoje está com uma série de dificuldades, porque a Prefeitura investe pouco em estacionamento, investe pouco no que diz respeito à iluminação. Então, nós temos muitos comerciantes de bairro que poderiam gerar mais emprego, gerando menos. A gente está propondo trazer para o Rio de Janeiro indústrias limpas, como tecnologia de informação e produção cultural. É muito melhor do que dar estímulo à Companhia Siderúrgica do Atlântico para estabelecer uma siderúrgica lá em Santa Cruz. Então, o nosso programa, primeiro que ele não foi feito por meia dúzia de tecnocratas, como alguns partidos gostam de fazer. O nosso programa foi amplamente debatido com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Por isso, ele está tão bem compreendido pelo povo e a gente cresce nas pesquisas, ao contrário de outros. Obrigado, candidato. Agora é a vez do segundo a perguntar. Vamos ver quem será. Candidata Aspásia Camargo pode fazer a sua pergunta. Pela regra, a senhora não pode perguntar ao Marcelo Freixo. Eu quero fazer minha pergunta ao Eduardo Paes. Eduardo, ao longo dessa campanha, eu tenho sempre sido perguntada como vou governar com um partido pequeno e sem alianças. E eu costumo responder que essa pergunta pode ser bem difícil para você, porque você tem 19 partidos e como é que você vai governar com tanta gente? Prefeito, só tem 1 minuto e meio para responder. Bom, primeiro, meu boa noite a todos os candidatos. Queria cumprimentar a todos, saudar aqui a Rede TV, a Folha, pela iniciativa. Esse debate é importante, assim que a gente vai discutindo na nossa cidade, o debate democrático se estabelece. Deputado, em 2008, quando eu disputei a eleição no segundo turno, eu tive uma grande coalizão de partidos me apoiando, né, uma quantidade muito grande de partidos políticos. E, ao longo desses últimos 4 anos, eu governei com essa coalizão. A coalizão política, ela não é necessariamente um problema. Ela é um problema quando o chefe do Executivo permite que tomem de assalto o poder público, o poder executivo. E, para isso, não precisa nem de coalizão política nenhuma. Ao contrário, a coalizão política ela pode, sim, numa cidade tão diversa, tão ampla como o Rio de Janeiro, permitir que o governante lide com todas as forças da cidade. Né? Ao longo desses 4 anos como prefeito, nós fizemos um governo que misturou técnicos, educação, a Cláudia Coxim, saúde, o Hans Doma, secretário de Fazenda, uma técnica, secretário de Obras, um servidor da Prefeitura, secretário da Administração, o ex-ministro do Trabalho, do Governo Federal, enfim, e secretários políticos também, o secretário Bittar, meu secretário de Habitação, o secretário Pedro Paulo, meu secretário da Casa Civil, o secretário Rodrigo Beto, ou seja, é um time que nós montamos, que vem governando essa cidade, fazendo muito pela cidade, num governo muito amplo e que olha essa diversidade do Rio de Janeiro e busca olhar para frente. Eu vejo que nós governamos 4 anos, nós vamos continuar governando desse mesmo jeito se eu for eleito prefeito. Obrigado, candidato. Candidato, a senhora tem agora 1 minuto para sua réplica. Bem, nós vimos que em Brasília esse problema foi bastante grave, o Lula fez uma colisão muito grande, que deu muitos problemas, a Dilma tentou corrigir, diminuiu ministérios, dispensou ministros, e eu fico pensando se a falta de planejamento que existe no Rio de Janeiro não vem por conta dessa dificuldade que até você exerceu com competência, mas dificuldade de controlar tantas secretarias, são 27, e não tem uma secretaria de planejamento, que eu acho que faz muita falta ao Rio de Janeiro. E eu quero dizer que o Partido Verde é um partido diverso, ele tem o hábito de convivência e de compartilhar a discussão, o debate e o programa, e nós teríamos certamente possibilidade de conversar com diferentes partidos mais expressivos e teríamos também a possibilidade de escolher técnicos universitários competentes que eu conheço muito bem e convivo com eles. Obrigado, candidata. O candidato só tem 1 minuto de tréplica. Eu converso com toda a cidade. A cidade tem, sim, planejamento. A Secretaria da Casa Civil é a minha Secretaria de Planejamento. Ali nós construímos, em 2009, o primeiro plano estratégico da Prefeitura, onde estabeleceu um conjunto de metas públicas, transparentes, divulgadas para a sociedade. A partir dali se construiu um acordo de resultados com os servidores do município,
em se cumprindo as metas, ganham um prêmio, como fazem as grandes empresas privadas, trazendo uma nova metodologia para a gestão pública, muito bem sucedida. E desenvolvemos agora um plano estratégico que a gente entende como algo permanente do Estado, não é o meu governo, né? Acho que é um plano para a cidade, olhando para os próximos 4 anos. Então, a Prefeitura tem sim muito planejamento, sabe onde quer chegar, sabe o que quer fazer para o Rio de Janeiro, por isso a cidade conseguiu avançar. Se hoje, eu não estou dizendo aqui que está tudo resolvido, pelo amor de Deus, longe disso, o Rio tem muitos desafios, né? Mas se hoje a cidade avança, se o carioca olha para frente, se a gente olha com esperança para o futuro, é porque tem projeto, tem visão de futuro e tem planejamento. Obrigado, candidato. Vamos ver agora o terceiro que vai perguntar. É o candidato Rodrigo Maia. Candidato, pode fazer a sua pergunta. O senhor não pode perguntar para o Marcelo Freixo nem para o Eduardo Paes, de acordo com as regras. Aspásio, o Brasil vive uma crise grande do consumo de drogas. Hoje, os dados divulgados mostram o país que mais consome crack e o segundo que consome mais cocaína. A nossa juventude, aqui no Rio de Janeiro, entregue às drogas, abandonada, milhares de jovens sendo escondidos pelo atual governo, né, sem nenhuma preocupação, acabaram com a Secretaria de Prevenção às Drogas. Então, esse é um tema que é urgente, o problema da juventude em relação às drogas. Qual é a sua... Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Eu sempre estive convencida de que há problemas de segurança, de drogas no Rio de Janeiro que dependem fundamentalmente do governo federal. E nunca nós tivemos a coragem de cobrar nada do governo federal. Talvez porque fomos capital da República, perdemos esse privilégio e somos intimidados um pouco pela presença federal. A Polícia Federal tem que entrar nisso. A maior política contra o crack é descobrir quem alimenta essa cadeia, quem vende, quem é o fornecedor. E isso ninguém sabe. É possível até que a Guarda Municipal pudesse ajudar a definir exatamente quem são essas pessoas e tomar providências. A outra proposta é que eu acho que a Prefeitura, em geral, tem pouca capacidade de atender essas crianças e esses jovens, e nós precisamos envolver a sociedade, a igreja, que tem o hábito de trabalhar com as crianças e os jovens, e que tem capacidade de envolvimento, porque não podemos forçar as pessoas a tratamento. Nós temos que ter a capacidade de convencimento. Isso, por outro lado, significa também que a Prefeitura pode ser o grande comandante dessa rede. Afinal de contas, pelo que eu sei, são 11 pontos de crack estabelecidos no Rio de Janeiro. E eles são bem conhecidos, eu andei por um deles há pouco tempo. Então, eu não entendo bem por que as pessoas não vão lá, a Prefeitura não vai até lá, não coloca câmeras, não toma providências para justamente... Obrigado, candidata. Seu tempo acabou agora. O candidato Rodrigo Maia tem 1 minuto para a sua réplica. Aspásio, não são 11 pontos, não. Devem ser mais de 10 mil pontos de crack, pequenos pontos, em toda a cidade, jovens abandonados. Na entrada da Avenida Brasil tinha uma cracolândia. O que o governo fez? O governo botou tapumes. Para onde foram esses jovens? Para de trás da rua da Avenida Brasil, com a entrada da ilha. Fecharam os abrigos do centro para esconder esses jovens. Para onde eles foram? 500 jovens escondidos em paciência. Um abrigão absurdo que não cuida, que não trata. Eu tenho 2 propostas importantes. A primeira é o cartão Aliança pela Vida, na linha do que você mesmo falou, da parceria com as igrejas. As igrejas católicas e evangélicas podem e devem ajudar o governo a recuperar esses jovens que estão abandonados pelo atual governo. E a segunda proposta, para a juventude, o Rio Profissa, onde nós vamos capacitar 80 mil jovens, com capacitação para o ensino médio, capacitação para o ensino universitário, porque nós entendemos que só há um caminho para o Rio passar por essa crise grave da epidemia do crack, cuidando da nossa juventude. Obrigado. Agora a candidata tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, eu concordo com essas propostas, não podia ser de outra forma, mas eu investiria muito nas mães e nas famílias. Eu acho que o problema todo está nas famílias. As mães trabalham fora, as mães deixam as crianças praticamente abandonadas, porque não tem, às vezes, alternativa, uma creche, uma escola em tempo integral, e isso é fundamental. Eu ouvi, inclusive, há pouco tempo, em Bom Sucesso, um menino dizendo que era muito infeliz porque ele ficava as tardes inteiras sozinho. Ora, uma criança ou um jovem de 12 anos que fica as tardes inteiras sozinho
é uma pessoa disponível para aventuras dessa natureza e vulnerável. As mães precisam ser ajudadas e as famílias precisam ser ajudadas. Eu quero aqui fazer minha homenagem à Terra dos Homens, que é uma grande ONG que trabalha justamente, investe tudo nas famílias e nas mães que precisam, mais do que qualquer outro, de apoio e de proteção nessas situações limite.